Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer estar novamente aqui com vocês para mais um João Mendes Entrevista, esse nosso espaço para conversar com gente que passou pelo que você está passando e tenho certeza vai ser um momento para você se inspirar, buscar métodos, orientações que vão te ajudar na preparação nessa jornada, que eu sei que é uma jornada dura, uma jornada intensa, mas não precisa ser uma jornada sem ajuda, sem orientação. Estou com orgulho e um prazer de receber aqui a Jéssica. Jéssica, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente participando dessa entrevista. Muito obrigada, Curso ênfase, muito obrigada, João, por esse convite para estar aqui com essas pessoas tão junto, né, dessas pessoas tão brilhantes, né, em todos os sentidos, e me sinto homenageada pelo convite. Então, o que eu espero de coração é poder agregar, né, a vida dos concurseiros. Eu acho que esse é o grande movimento da gente que já passou pelo processo, é a gente conseguir levar a vida de quem está no processo, esperança, mas não só esperança, como dicas e também nossa história de vida, que pode acabar sendo parecida com a história de vida de alguém, né? E no meu caso em particular, eu levo também a fé que sempre esteve muito presente no meu coração e a minha vida com Deus nesse momento dos estudos que fez toda a diferença lá no meu momento de estudos e que hoje eu trago para os concurseiros e estudantes. Essa questão de estudar também ser um ato espiritual, a gente também precisar de estar ali renovando a nossa fé diariamente, no sentido de seguir até chegar lá na posse. Muito legal, Jéssica. E eu quero explorar bastante aí tudo isso e a parte espiritual também. Você é delegada de polícia no estado de Pernambuco, que aliás a gente estava conversando aqui em off, que é o meu estado de nascimento. Apesar de eu estar no Rio de Janeiro desde os meus 3 anos de idade, mas eu nasci em Pernambuco, minha família é originária de Pernambuco, então assim, é motivo de alegria estar aqui contigo também. Mas conta pra gente como é que foi isso, como é que foi a sua jornada até chegar à posição de delegado, e quando você fez direito, ser delegada já era um sonho? Foi algo que surgiu depois? Você, antes de ser delegada, você fez outros concursos, passou, tomou posse, foi para advocacia? Enfim, conta pra gente aí essa jornada. Bom, João, vamos lá. Eu acho que minha jornada, ela começa muito com essa questão da decisão da carreira, né? A decisão da carreira foi um problema, digamos assim, na minha jornada de estudos, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero pontuar. Eu entrei na faculdade de Direito, na UFPE, aqui em Recife, né, aos meus 17 anos, e eu pensava, né, que a faculdade de Direito era basicamente direito penal e direito processual penal, como a gente vê em seriados, em filmes e tudo mais. Então, eu tive muitos sustos ali na faculdade de Direito, porque eu me deparei com direito administrativo, me deparei ali com direito tributário, empresarial, direito difusos e coletivos, direito civil, processo civil. E aí, foi muito difícil, né, em dada medida, a faculdade, porque eu gostava mesmo era de direito penal. E basicamente só isso, né? E aí eu passei a faculdade toda ralando muito aquelas outras matérias e sabia que gostaria de trabalhar com direito penal. Era simplesmente isso. Eu estagiei aqui no Ministério Público de Pernambuco, na vara do Tribunal do Júri e em uma vara criminal. E eu me apaixonei, assim, me apaixonei pela área criminal, de fato. Eu tinha certeza que eu queria trabalhar somente com direito penal. No entanto, João, uma coisa assim que me acompanhava era
a carreira de delegado de polícia não era uma carreira ainda ali em meados, né, de 2013, quando eu terminei a faculdade, não era assim algo muito falado no sentido da questão do âmbito feminino. E até hoje existe o tabu, né? Existe o medo de você, digamos assim, vir a óbito antes da hora em operações policiais. Todo mundo pergunta, né? Como é que é a questão de levar tiro, como é que é a questão, né, de andar armado e tal. Então, existe toda uma questão envolvendo a carreira do delegado de polícia que me fez nunca considerar ser delegada. Eu tinha, assim, referências de defensores públicos, tinha referências dos meus chefes, que tinham sido procuradores, tinham sido promotores. Então, eu tinha um certo medo de ser delegada de polícia. Então, eu não considerei ser delegada de polícia. No entanto, eu comecei fazendo provas para a defensoria pública. Por quê? Eu comecei a ter um sonho de trabalhar no júri, né? Eu fui estagiária ali do júri, há alguns meses e me apaixonei pelo júri, vi muitas atuações de defensores públicos e, de repente, me vi tendo essa questão de ser defensora, né? Porque eu pensei assim, eu vou trabalhar com criminalidade, mas eu não vou correr perigo. Porque eu vou estar ali fazendo a representação legal, né? Do suspeito, do investigado. Então, eu não vou estar correndo perigo. Então, eu estava tomando uma decisão baseada no medo, tá? Isso tudo eu não tinha condições de perceber no momento, porque quando a gente passa por alguma coisa, a gente não percebe imediatamente as coisas que a gente está passando. A gente vem perceber depois. Então, eu tomei a decisão de começar a estudar para a Defensoria Pública baseada no medo de atuar ali dentro da criminalidade, né? Ou seja, contra, de uma forma muito direta, como o delegado faz. Eu tinha medo, tá? E aí, Deus, sabedor disso, foi me conduzindo pelos meus estudos. Então, assim que eu me formei, eu passei na OAB, Direito Penal, segunda fase, e comecei a estudar. Qual foi a minha grande escolha? E que eu gosto muito de pensar que faria a mesma coisa. Eu não comecei a estudar para uma carreira em determinado. Eu comecei a estudar para carreiras tronco de carreiras jurídicas. Então, eu comprei um curso ali que tinha constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil e processo civil. E eu passei ali quase que um ano estudando essas matérias tronco, que são base de várias carreiras jurídicas e abrem várias possibilidades. Então, eu comecei pelo tronco das carreiras jurídicas, e eu queria estar pronta ali com o tronco. E eu queria estar com um material muito bem feito acerca do tronco, certo? Então, o que foi que eu fiz? Eu fazia os meus próprios resumos vendo videoaula durante um ano sobre todas essas matérias. Ali eu estava assistindo a aula e concomitantemente eu estava digitando no computador. Não tudo que o professor falava, mas eu ia esquematizando tudo que ele estava dizendo e eu ia transcrevendo frases importantes, né? E eu não parava, eu não pausava a aula. O que não dava tempo de eu ver, eu escrevia assim, vê depois, por exemplo. Eu não ficava ali travando a videoaula, sabe? Então, assim, eu tentava escrever o máximo que eu conseguisse. Se ficasse faltando alguma coisa, no outro dia já era tema para eu revisar, como eu vou explicar. Então, eu passei um ano inteiro, João, estudando constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil e processo civil. E aí você me pergunta, Jéssica, mas não era penal que você queria, né? Mas eu sabia que processo penal, processo civil poderia me tirar de uma prova que eu queria, por exemplo, do promotor de justiça. Então eu devorei processo civil
De fato, eu fiz ali fichamento de livro de processo civil, fiz pós-graduação em direito civil com um único intuito: aprender mais sobre uma matéria que eu tinha dificuldade. Então, ao invés de eu fazer uma pós-graduação em penal e processo penal, eu fiz o inverso. Eu fiz uma pós-graduação em civil para que eu pudesse e tivesse ali sendo forçada a estudar mais uma matéria que eu tinha mais dificuldade. Então, eu fiz pós-graduação também em civil, tá? Ali em meados de 2013, 2014, 2015. E aí, isso contou como título, né? Que eu também acho imprescindível isso para o concurseiro que quer fazer o concurso de autoridade, que ele esteja fazendo uma pós-graduação também, porque isso vai garantir ali, muitas vezes, a sua vaga dentro ali do efetivo, né? Então, eu fui, durante um ano, me dedicando às carreiras tronco, carreiras jurídicas, e eu ia permeando ali depois as matérias secundárias de, por exemplo, uma defensoria. Eu cheguei a fazer prova para a Promotoria de Pernambuco, cheguei a fazer prova para Juiz Federal de Pernambuco, e a minha primeira prova que eu de fato me dei bem foi a Defensoria Pública lá em João Pessoa, na Paraíba, que eu não passei por uma questão, eu só tinha um ano de estudo. E aí eu disse, poxa, é por aí. Eu acho que eu vou seguir aqui na defensoria, porque foi a melhor nota que eu tive dos concursos que eu tenho que eu vim fazer, né? E aí eu estudava nesse momento, não estudava em casa, eu estudava na biblioteca pública da UFRPE, que é a faculdade rural aqui de Pernambuco, que era perto da minha casa, tinha uma biblioteca legal lá. Eu saía da casa dos meus pais e ia para a biblioteca estudar. E eu estudava de tarde, eu sempre falo isso nas minhas redes sociais. Eu estudava ali mais ou menos de 1 da tarde às 6 da noite. Mas era um estudo assim muito focado. Não era um estudo que eu parava para ficar olhando celular, que eu parava para fazer nada. Geralmente eu estava até sozinha nesses ambientes, sozinha numa biblioteca, sozinha numa salinha de estudo. Então eram 6 horas brutas que se transformavam em 4 horas e meias líquidas, mas que eram muito conscientes do tipo, era o meu trabalho. Eram horas muito sérias ali de estudo, sabe? E que eu acho que uma coisa que é essencial no concurseiro é essa rigidez mental, é essa firmeza, é essa consistência que você tem que ter a consciência de que você tem que ter. Não importa se você está em que período do mês, não importa se você tá com o corpo dolorido, não importa se você tá chateado com alguém, não importa se você teve uma noite ruim, mas é saber que comparecer já é metade do trabalho, como disse Oprah Winfrey uma vez. Então, assim, comparecer, né, nem que seja uma horinha de foco total, hoje só deu 1 hora. Ok, foi o seu melhor naquele dia. Aquele dia, de repente, foi péssimo. Foi um dia que você não estava nem mentalmente, nem fisicamente preparado para absorver nada e você só fez uma banda ali de 40 questões ou de 20 questões. Pronto, acabou. Esse foi o melhor que aconteceu naquele dia. Então, eu ia para a sala de estudo da faculdade, né, rural. Depois passei a ir para a biblioteca da faculdade federal, que era a biblioteca de medicina de lá. Eu ia sozinha também, não esperava por ninguém. A faculdade de medicina da federal, a biblioteca era muito boa, então eu ia para lá também, passava a tarde lá, levava meus livros, minha bolsa, tudo. Depois passei aí para uma faculdade privada que abria a biblioteca dela para alunos de fora. Então eu passei aí para a faculdade Marista estudar e eu ia de tarde também. E nesse ínterim ali, quando eu tinha 1 ano e meio de estudo, eu fiz Defensoria Fortaleza, né, no Ceará, que eu não passei por uma questão também. Foi uma prova até bem difícil para quem já estava fazendo defensoria há muito tempo.
Me relataram, né, que tinha sido uma prova bem difícil, e aí não passei lá em Fortaleza por uma questão. E aí eu disse: "Poxa, eu não acredito, já foi João Pessoa por uma questão, já foi Fortaleza, né, por uma questão". E aí eu fui e chegou a defensoria aqui de Pernambuco. E aí eu dei o meu melhor, eu já tinha estudado o quê? Direito difuso e coletivo, já tinha estudado direito tributário, direito empresarial, todas essas matérias secundárias eu fui estudando por PDF, tá? Mas eu fui martelando muito elas, porque eram matérias mais difíceis para mim. Exemplo, tributário e empresarial eram mais difíceis, né? Então eu martelava muito nelas, muito mesmo. E aí, veio a prova, né, da Defensoria de Pernambuco, que eu me senti, assim, totalmente preparada, era a prova que eu estava esperando. E aí, o que é que aconteceu? Era CESP, né, na época era CESP, em que uma errada anulava uma certa. E o que é que aconteceu? Saiu um gabarito preliminar da prova objetiva e pelo gabarito preliminar, eu tinha sido, aprovada para, corrigirem a minha prova, a minha peça, a minha discursiva, que foi no mesmo dia, e o gabarito da peça discursiva eu também estava aprovada já, inclusive com uma nota alta na segunda fase e tudo. E aí eu comemorei muito, muito mesmo, assim, e já comecei e comprei material para prova oral da Defensoria de Pernambuco em 2015. Eu já estava, assim, vibrando, eu já estava, assim, nas nuvens. E veio o gabarito definitivo da primeira fase, em que, mudou-se um gabarito, e eu perdi uma questão e ainda anulou outra que eu tinha acertado, e eu não tive a minha segunda fase corrigida. Então, assim, para mim foi o primeiro baque, né, grande, porque eu tinha colocado todas as minhas expectativas no meu estado. Eu tinha viajado para fazer provas, eu estava assim, há 2 anos estudando, e aí eu senti um baque tão grande, João, que assim, eu chorava que nem uma criança desolada. Eu ainda lembro, assim, eu chorava, e eu passei um mês para voltar a estudar. O baque foi tão grande, o luto foi tão grande, a raiva, a sensação de não entender por quê aquilo não tinha acontecido. Era tão, tão forte que eu não conseguia voltar a estudar. Os livros estavam ali, tudo estava ali, e eu não conseguia voltar para uma salinha de estudo, para uma biblioteca, porque eu estava com raiva, né? E eu perguntava a Deus por quê? Porque, assim, na minha cabeça, se eu tinha feito por onde, se eu tinha feito por mérito, era para isso acontecer, né? Eu estava buscando aquilo intensamente, eu renunciei várias coisas do ponto de vista social, eu renunciei muita coisa, então minha vida social era muito pouca, eu era aquela concurseira de fato, assim, muito, que restringiu tudo para viver aquilo ali, né. E aí eu pensava, né, que tudo se resolvia na questão de eu ter a capacidade de passar. Né, e aí foi quando Deus ele, eu fui conhecendo os processos de Deus, né, e para mim foi muito importante passar por tudo isso, porque eu fui conhecendo a bondade de Deus, né. Eu não passei na defensoria, mas hoje eu penso, eu poderia trabalhar na defensoria em uma vara civil. E outra coisa, será que realmente eu não gostaria de trabalhar ali como se fosse na função de acusação, na função de investigação, será que eu realmente, acharia que combinaria comigo essa questão da defesa, né? Hoje eu penso que não, hoje eu penso que eu realmente estava me escondendo por um medo e que Deus, na sua, onisciência, né, na sua bondade infinita, ele me poupou de uma coisa que eu estava escolhendo pelos motivos errados, sabe. Então, assim, veio, né, essa decepção, foi a primeira
lapada que eu levei e demorei a voltar a estudar, né? Passei um mês sem estudar. De fato, eu chorava muito, eu perguntava muito, assim, a Deus, né, o que é que tinha acontecido. E, decidi voltar a estudar, e decidi voltar a estudar em um local diferente agora, numa salinha de estudo. E foi ali em meados de 2015 que eu de fato fui para uma salinha de estudo, onde tinha outros concurseiros, onde tinha uma amiga minha da faculdade. Então o clima já era outro, né? Conheci as pessoas da salinha, todas estavam ali no mesmo ritmo. E aí veio a prova, o edital de Defensoria do Maranhão. E aí eu fui e me inscrevi para fazer a prova. Até hoje eu lembro da minha mãe perguntando: "Minha filha, o que é que você vai fazer no Maranhão?". E aí eu disse a ela assim: "Não sei, mãe, mas eu vou fazer a prova, vai que é a vontade de Deus", né. E aí eu lembro, tinha uma menina da minha salinha que passou, inclusive, nessa prova do Maranhão, até hoje ela é defensora de lá, é amiga da gente, e fomos fazer essa prova e eu não passei nessa prova por 2 questões, por 2 questões. E aí eu fiquei: "Não acredito, não acredito", parece mais que eu tô batendo na porta e a porta não abre. E quando eu levava isso em oração, eu sentia Deus dizendo assim: "Ainda não". E eu como assim, tenho uma relação de intimidade com Deus, no sentido de estar sempre tentando entender e ouvir o que ele tem para me dizer, eu entendi ele me dizendo: "Ainda não, ainda não, ainda não". Mas é como se ele me dissesse: "Mas você está no caminho certo, porque veja, você não passou por uma, não passou por uma, não passou por uma troca de gabarito, não passou por 2, mas você está no caminho certo, prossiga", né. E eu: "Tá certo, vamos lá". E aí, logo depois veio a prova do Rio Grande do Norte. A prova do Rio Grande do Norte, a banca CESP, certo? Uma prova, que parecia um jornal, assim, de antigamente. Uma prova bem extensa, até para os olhos, sabe? Quando você abre, assim, um negócio e tem milhares de palavras, parece um jornal a prova, enfim. No Rio Grande do Norte, eu não passei por 3 questões. E aí eu dizia: "Meu Deus, quanto mais eu estudo, mais eu estou regredindo, eu não acredito". Porque, assim, a cada edital que eu fazia, eu tentava dar o meu melhor de novo. Eu tentava novamente e a minha esperança era sempre renovada de que ia ser aquele momento, aquele momento. Só que tinha um detalhe: antes de fazer a prova, eu entregava a Deus, eu dizia assim: "Deus", minha oração era: "Que seja feita a tua vontade. Só que, se a tua vontade for que eu não passe, me dai ombros mais fortes para eu aguentar o peso da dor". Então a minha oração era essa, né. Eu chorava, 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 mas eu pedia a Deus ombros mais fortes para aguentar a dor e o sofrimento que eu sabia que eu passava. E aí não passei por 3 questões lá. E aí, de repente, eu disse assim: "Não, eu vou estudar para ser analista do TJPE, porque vai sair esse concurso e tal, nã-nã-nã". Aí mudei o foco, comecei a dar um foco ali em processo civil, comecei a pegar informática, comecei a pegar ali um pouco de raciocínio lógico. Quando eu estou no meio desses estudos, surge a fofoca: vai sair o edital de delegado de Pernambuco. E aí eu pensei: "Cara, eu nunca pensei em ser delegada, eu nunca estudei para ser delegada, eu nunca fiz uma prova de delegada. A prova objetiva, a prova prática e a discursiva vai ser no mesmo dia da objetiva. Eu nunca estudei uma peça prática de delegado". Só que e aí eu fiquei pensando, né, ponderando com Deus se eu deveria fazer ou não. E aí, eu disse assim à minha mãe:
eu vou fazer. Porque se eu não passar, vai ser só mais um concurso que eu não passei. E é aqui na minha cidade, eu não vou precisar pagar passagem, hospedagem, me deslocar, enfim. E assim, eu vou dar uma chance para eu saber a vontade de Deus também. E aí, minha mãe, no começo, foi contra, né? Pelo medo da profissão. E, e aí, o que aconteceu? Eu parei tudo que eu estava fazendo para o TJPE, né? E olhei para o edital de delegado, vi que eu não tinha estudado medicina legal, nunca. Eu nunca tinha estudado muito bem ali, ambiental, do jeito que estava caindo. Criminologia, tinha estudado muito pouco para algumas provas. E peças práticas eu nunca tinha visto nada também. Eu comprei um curso de PDFs de peças práticas e dei uma lida, assim, não assisti a aula, definitivamente. E bom, fui fazer a prova. No caminho, minha mãe disse assim: Jéssica, minha filha, para que você está indo fazer essa prova? Não, é um cargo perigoso, minha filha. Eu não queria que você estivesse indo. E aí eu, no caminho para a prova, né? Aí eu, deixa pra lá, mãe, deixa pra lá e tal, vou fazer. E eu senti algo muito diferente ao ir fazer essa prova. Eu senti que algo diferente ia acontecer. Eu não consigo explicar racionalmente isso, até porque eu acho que a nossa intuição, que as coisas de Deus, elas não são explicáveis muitas vezes. Mas eu senti que estava para acontecer algo diferente. Eu não sabia explicar esse sentimento. E esse sentimento era muito forte, sabe? Meu coração até batia assim, e eu não sabia explicar. Mas eu dei o meu melhor. Eu saí de redes sociais durante o edital. Eu eu gravava direito ambiental no meu celular, eu falando, e depois nos trajetos eu mesmo colocava lá para escutar e tal. Fiz muita questão do CESP. E quando eu abri a prova, era exatamente o mesmo padrão de prova do Rio Grande do Norte, que era a CESP, aquele jornalzão. Era o mesmo padrão de prova, sabe? E eu olhei assim, eu disse, agora eu entendi por que eu fui fazer Rio Grande do Norte. Porque eu estava me preparando para esta prova aqui. Essa prova que cansa, essa prova com tantas páginas, com questões enormes. Às vezes uma questão ocupava uma coluna toda de uma página. Era um negócio que cansava você só de você olhar. Então, assim, só para quem estava acostumado com aquilo ali, sabe? Aí, resultado. Desliguei celular, não quis saber de nada. E aí, fui almoçar. Nisso, não falei com ninguém, não falei sobre gabarito, meu celular estava desligado, almocei e voltei. Fui fazer a segunda fase. A segunda fase, eu olhei a questão e fiquei procurando qual era o tipo de prisão que a questão estava tentando me indicar. E eu ia em todas as prisões na minha cabeça, via os requisitos de todas e via que não cabia nenhuma. E eu dizia, poxa, não tem prisão, eu não tô acreditando nisso. Aí eu rebobinava todos os tipos de prisões possíveis e tal, e não cabia nenhuma. E eu dizia, não é possível, tem uma coisa que eu não tô conseguindo ver, que eu não tô conseguindo ver. E eu dizia, meu Deus, que peça é essa? Porque não é nenhuma prisão e tal. E aí eu me lembrei de uma aula que eu tinha perdido, porque quando eu olhei para a questão e vi um número de celular, eu disse assim: eu não estou acreditando que é a peça da única aula de um sábado que eu perdi de um professor, que era interceptação telefônica e quebra de herb. Eu só sabia esse nome, eu não sabia direito fundamental. Aí eu disse, mas não tem nenhuma prisão. Aí eu ia e rebobinava tudo de novo. Até que eu disse, cara, não tem prisão nisso aqui. Eu não tô acreditando que eu vou chutar que não tem nenhuma prisão.
Aí eu disse: "Tudo bem". Inclusive caiu aquilo que eu não estudei naquele sábado, e eu sabia que eu não tinha estudado um uma coisa, e eu sabia o nome do assunto, né. E aí eu disse: "Eu vou botar aqui a interceptação e quebra de Hebb". Quebra de Hebb eu não sabia como fundamentar, porque eu não tinha estudado, mas interceptação eu sabia por causa da lei especial. Então eu disse assim: "Vai ser interceptação e quebra de Hebb. Eu não tô vendo mais nada aqui, não tô vendo prisão nenhuma temporária, preventiva, flagrante, nenhuma". E aí eu botei. Na discursiva, uma das discursivas, eu retirei da minha memória de algo que eu tinha visto há um ano atrás, num livro de Kleber Masson. Nem sei como eu retirei isso. E a outra questão, eu tinha visto num livro de Rogério Sanches que eu tinha lido do começo ao fim, de Direito Penal, parte geral, assim que saiu o edital. E que eu não sabia dessa informação, era uma classificação lá de crime. E aí eu disse: "Cara, eu acho que eu respondi tudo certo", sabe. E só que não tinha certeza da peça. Não tinha certeza da peça, e aí eu saí muito triste da prova, porque eu disse: "Não é possível que eu não consegui, reconhecer nenhuma prisão". Quando eu saí da prova, que eu fui perguntar às pessoas que estavam saindo também, elas disseram: "Não, a peça era interceptação e quebra de Hebb". Eu disse: "Eu não acredito não, eu não acredito não, eu não acredito, eu não acredito", porque, assim, não foi pelo meu esforço, sabe, João, não foi. Foi a única aula que eu não assisti. Eu não assisti essa aula. Beleza. Daí eu não tinha publicado nenhum livro e nenhum artigo científico. E o psicotécnico da gente foi anulado por uma questão de fraude e eles refizeram o prazo para apresentação de títulos. Nisso, eu pude publicar 3 artigos científicos e 3 livros, só por causa da dilação do prazo. No TAF, a única vez que eu fiz a corrida no tempo foi no dia da prova, que eram 2 quilômetros em 12 minutos. E, eu pude ver Deus abrindo o caminho para que eu passasse por todas as fases, Ele abrindo o caminho. Não era pelas minhas forças, não é porque eu fiz de tudo para conseguir. Não é porque eu estava perseguindo isso a minha vida toda e fiz tudo o que devia ser feito e consegui. Não. Deus me mostrou assim: "Tá vendo, aquela única aula que você não assistiu, mas mesmo assim eu abri um mar vermelho para você passar. Eu coloquei na sua cabeça uma ideia, ela não estava completa, mas ela serviu". O tempo que eu ganhei de dilação de prazo para construir meus títulos, eu vi Deus claramente na minha vida. Claramente, sabe. Então, assim, a questão de título foi tão importante, porque teve gente que foi de ci do da numeração 50 para 150 e ficou fora. E eu fiquei em 18º lugar. Então, assim, o TAF, todas a eu nunca tinha treinado para TAF, sabe. Eu não era atleta, não sou, enfim. Então eu vi que não era pelas minhas forças, cara, sabe. E foi quando eu entendi, assim, que Deus estava dizendo ainda não para algumas coisas, para que algo melhor acontecesse na minha vida. Eu não tive que mudar de estado, por exemplo, eu estou aqui, né, em Recife, foi minha primeira lotação. Eu só trabalho com direito penal, assim como eu sempre sonhei. Eu não preciso trabalhar com direito civil, por exemplo, mas, Deus me fez dizer assim: "Você não precisa ter medo, porque eu irei à sua frente. Sou eu que irei abrir o mar vermelho, sou eu quem irei te proteger. Não é pelas suas forças que você vai se proteger ou ganhar coisas ou perder coisas. Tudo está sob a minha autorização. E o seu medo, deixa ele para lá, ele não nos serve. Deixa o seu medo, você quer trabalhar com direito penal,
1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não cairás, né? Então, eu aprendi que as nossas reprovações são muitas vezes porque Deus está aguardando um concurso, uma posse, que tem mais a ver com a sua vida, com o seu propósito, com o que Ele sabe que te fará melhor, né? E no processo, eu aprendi que a vontade de Deus é melhor que a nossa e que Ele não quer só que a gente se torne um empossado. Ele quer que a gente passe pela transformação interior, que faz com que a gente entenda que a gente depende dele, de que ele faz as coisas acontecerem e não é pelas nossas forças. É quando ele decide abrir a porta, quando ele decide abrir o mar vermelho, sabe? Então, é toda uma transformação de fé que a gente precisa passar nesse momento que a gente estuda. Então, hoje eu falo para muitos concurseiros isso. O momento de estudo para concurso é um momento em que você está sendo lapidado espiritualmente por Deus e que isso para ele é mais importante do que a sua aprovação. Porque é aí onde a gente ganha os tesouros que a gente vai guardar no céu, que são nossos aprendizados, que é a nossa integridade, nossa essência, nosso temor ao Senhor, né? Como é que a gente poderia ganhar tudo isso se não fosse pelas reprovações, pelas lutas, pelos nãos da vida, pelo sofrimento e pelas coisas que Deus faz depois de tão maravilhosas que a gente fica assim surpreendido e a gente fica é, surpreso com o amor e o cuidado de Deus na nossa vida. Tava Muitas mutado coisas, aqui. né, João? Não, tava mutado aqui. Eu tô aqui, ó. Eu vou anotando, eu anotei já aqui páginas aqui. Muitas coisas. Muitas coisas. Uau, uau, Jéssica. Vamos lá. Tem uma. Você falou muito de Deus, né? E desse teu processo, né, de transformação. Isso me fez lembrar de um versículo, né, quando Jesus fala assim, que o grão para dar fruto, ele tem que antes morrer, né? Porque ele tem que ser enterrado, ali ele morre, mas ele é transformado numa árvore que vai dar fruto, né? E, e foi esse processo que você viveu, né? Você acreditando que, poxa, agora vai, agora vai, agora vai, ficou por um ponto, não sei o quê, e de repente, no momento que você se sente mais fragilizada, é o momento que ele fala assim, agora sou eu, né? A única É, aula que você... Eu achei incrível isso. A única aula que você não assistiu foi o tema que caiu, né? Assim, isso é incrível, né? E de repente, para quem está olhando tudo isso, achando isso tudo meio louco, é uma aventura muito bacana você viver essas coisas com Deus. É muito, muito legal, muito legal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre antes, eu ia fazer uma pergunta sobre estudo, mas antes, fazer uma pergunta que o pessoal sempre faz. Até a aprovação foi quanto tempo de estudo? 3 anos. 3 Tá, anos de estudo até a aprovação, tá, certo? 2013 até 2016. tá. Legal, legal. E a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: pelo que eu entendi, aquelas disciplinas que você chama de tronco são 6, né? Constitucional administrativo, Isso, civil, processo civil, isso. penal, processo penal. Curiosamente, aqui no ênfase a gente chama de disciplinas fundamentais, só que Sim, a gente acrescenta, desculpa, a gente acrescenta tributário empresarial, porque é sim, mais amplo das carreiras jurídicas, né? sim. Mas é uma lógica parecida com o que eu particularmente acredito. Que quando você forma uma base muito sólida Base nessas muito sólida. matérias, quando você acrescenta outras matérias, você acrescenta com mais velocidade, porque você já tem uma Sim. base Isso. construída para poder. Aham. É muito legal isso. Total, total. E aí, Exatamente. nessas disciplinas tronco, pelo que eu entendi, você usava videoaula, né, assistia a aula e fazia o seu próprio resumo, né? Isso. Uma das perguntas que as pessoas me fazem
quando diz respeito a resumo, é se isso não custa muito tempo, não leva muito tempo para fazer e se não seria uma perda de tempo. Qual é sim. a tua impressão pessoal sobre isso? Você gasta um tempo no início, mas depois compensa no final? Como é que é? Como é que foi essa experiência para você? Então, o que é que eu uma frase que eu gosto sempre de relembrar é o seguinte, eh, não escolher o barato que sai caro. Uhum, Então, assim, pra mim, eu estava fazendo um trabalho que aí entra toda a minha consciência, né, que eu digo que para mim foi muito importante eu manter, uma consciência a longo prazo, ou seja, eu estava conseguindo enxergar a minha vida a longo prazo. Eu sabia que aquele processo de fazer resumo ia demorar. E quem é que quer fazer resumo por um ano? Quem é que quer fazer isso? No entanto, eu sempre fui da linha da tese de que é melhor você fazer um trabalho bem feito hoje do que você fazer um trabalho meia boca de alguma forma e ter um retrabalho. Uma, 2, 3 e N vezes. Porque o que é que eu vejo? Eu vejo os alunos voltando inúmeras vezes do zero na matéria, no edital, voltam, compram curso aí de novo do zero, aí de novo do zero, de novo do zero. Por quê? Porque é um retrabalho do que não foi feito de uma qualidade excelente. Então, eu preferi e eu escolhi, eu optei por fazer um trabalho excelente que demorasse, mas que no final ele fosse um trabalho confiável meu, de que eu não abriria mão. E eu sempre digo assim: tenham uma fonte única de estudo. Não fiquem trocando de material, não fiquem abraçando o material dos colegas, dos amigos, como se isso fosse salvar a sua vida. Porque, na verdade, quando a gente constrói o nosso material, é que a gente forma as conexões neurais responsáveis por saber como a gente faz para ir de A até B. Então é muito importante esse momento de a gente concatenar as ideias, de a gente ligar os pontinhos por nós mesmos, sabe? Não só ter uma leitura passiva, mas a gente mesmo dizer como é que eu posso reexplicar e organizar na minha cabeça, visualmente falando, isso aqui que o professor quer falar. Então, por mais tempo que isso me leve, mas eu prefiro do que correr o risco de fazer um trabalho mal feito, olhar para esse trabalho mal feito e dizer assim: vou ter que fazer de novo, porque não ficou legal, vou ter que fazer de novo, porque eu não aprendi. Então, assim, eu sou assim, sabe, João? Eu gosto de dizer assim: eu sei que uma coisa vai levar 2 anos, mas eu vou fazer por achar que isso vai valer a pena. Então, eu gosto de pensar nos estudos como uma coisa que não deve ser um projeto apressado, certo? Eu não falo por aí em aprovação em 10 meses, em um ano, porque eu acho que os estudos, eles merecem tempo, para que a memória possa organizar todas as informações, e isso leva tempo. Então, assim, eu gosto de fazer as coisas da forma mais difícil, mas que seja mais eficaz e mais segura, para que eu não tenha que voltar e refazer aquilo. Isso é uma característica minha e eu particularmente gosto de ter feito isso em concurso público. Eu construí o meu material durante esses 3 anos e chegou um momento em que eu só revisava esse meu material. Eu não precisava estar correndo atrás de retas finais, de material de fulano, comprando sei o quê. Eu comprava o quê? Pacote de simulado. Comprei, né, curso de peças que eu nunca tinha visto. Mas assim, no mais, eu tinha o meu material que me bastava para qualquer concurso que fosse cair aquelas matérias. Porque era um material que eu me certifiquei mês após mês, de que estava tudo ali, sabe? Então, é uma particularidade minha eu ir pelo caminho mais difícil, pela porta mais estreita, porque eu acho que dá mais certo na vida.
Eu acho muito interessante o que você falou sobre a questão do resumo, porque assim, Jéssica, a experiência que eu tenho, vê se você concorda comigo. Você gastou, vamos imaginar uma matéria penal, né? Você fez lá, gastou um tempo fazendo, vamos pegar administrativo, que é uma matéria que você não gostava, né? Você gastou um tempo lá preparando o seu resumo de administrativo, assistindo aula, fazendo lá ao mesmo tempo. Você gastou um tempo fazendo isso. Mas eu acredito, até pelas conexões neurais, que eu acho que você foi perfeita ao comentar isso. Eu também gosto de estudar um pouco de neurociência e a gente ver como é que a gente funciona. Quando você relia o seu resumo de administrativo, por exemplo, certamente você lia mais rápido do que Uhum. qualquer pessoa leria. Se eu pegasse o seu resumo e você pegasse o seu Isso, resumo, você leria muito mais rápido do que eu. Primeiro isso. ponto. Uhum, Segundo ponto, eu lendo o seu resumo, eu ia ver só o que estava ali chapado no papel ou na tela. uhum, uhum. Você lendo o seu próprio resumo, você ia conseguir lembrar de Lembrar detalhes da que eu aula. não vou conseguir ver, mas que você Uhum, conseguiria ver. Ou seja, isso, o resumo feito pela própria pessoa gera para essa pessoa uma velocidade de estudo lá na frente e uma capacidade de relembrar conteúdos que isso. outras pessoas não teriam. É isso mesmo? Fez sentido para Isso você? mesmo, todo sentido. Eu até escutava, o som da voz do professor quando eu lia algumas frases. Parecia que era ele falando ali, sabe. Então, assim, quem é que poderia fazer isso por mim? Só eu, né. Então, assim, era um material com uma riqueza, como você está tentando explicar, uma riqueza incalculável. Né, ali eu releio, mas tudo vem à memória de uma forma muito mais eficaz, né, e eu chegava até a escutar a voz do professor falando, sabe. Então, quer mais eficácia do que isso, sabe. Então, assim, eu gosto de determinar poucos e bons métodos de estudo, sabe, porque hoje, você é indicado aí estudar de 350 formas, né. Mas eu ainda acho que há muito valor nas coisas tradicionais. Claro que a gente pode adicionar algumas coisas da modernidade, como por exemplo, flashcards, né, a questão, daquelas perguntas do método Lattes, né, alguma coisa assim, que você pergunta como se, fosse uma responder para uma criança e tal. Algumas coisas, assim, funcionam, mas, assim, o básico e o tradicional continuam funcionando muito bem, sabe, João. E as pessoas estão tão imersas em tantas opções de estudo que elas se perdem, elas não sabem mais o que é que de fato vai fazê-las aprender, porque existem muitas dicas, muitas opções, muitas possibilidades de maneira de estudo. E está cada vez mais escasso a indicação de uma maneira de estudo um pouco mais lenta. Porque hoje as pessoas não têm mais paciência. As pessoas querem tudo com muita pressa na velocidade de um feed, né? Então, quem é que quer parar para ter paciência de se especializar nas matérias base por um ano? E dizer assim: "Vai ser isso, e vai ser só isso", né. As pessoas querem passar em um ano, em todas as fases, sabe. Então, assim, eu digo sempre o seguinte: "Gente, pensem em concurso como um projeto de 2 a 5 anos, dependendo da carreira". Porque existem muitas fases, existe a vontade de Deus no caminho, existem as transformações interiores pelas quais você passa, existe a questão do domínio da sua memória em relação a muitas informações, né, porque concurso público é uma piscina rasa enorme, né, e e mais na frente, na fase oral e discursiva, a piscina é um pouco mais funda. Então, assim, para você dominar todas essas fases, tenha paciência com você, mas também tenha humildade para reconhecer os métodos que vão ser melhores para você, apesar de demorar um pouco mais também,
Se você precisar ver videoaula de processo civil, veja a videoaula de processo civil. Eu mesmo só consegui entender um pouco o processo civil com videoaula, porque era uma coisa para mim que eu lia e assim, não gostava, não entrava, não fazia sentido. E hoje as pessoas estão rejeitando videoaula, né? Ou então botando somente no 2.0. Que aí eu digo, cara, será que assistir no 2.0 também não é fazer o barato que sai caro? Porque nosso sentido, né, do ouvir, ele também precisa de um tempo para processar. Quando a gente escuta uma pessoa no 2.0, muitas vezes a gente não consegue nem raciocinar o que a pessoa está dizendo. Então, você está brincando de ver videoaula. Então, assim, vamos voltar um pouco mais ao estudo mais paciente, ao estudo mais assertivo, sabe? Do que você tentar abraçar 10 novas técnicas de estudo para você passar em um ano. E aí passou-se um ano, você não passa, você se frustra e tem que recomeçar do zero ou desistir. Porque muita gente acaba também dizendo, não vou empreender, porque concurso público vai sair de moda, vai não sei o quê, o negócio agora é empreender, tecnologia da informação, não sei o quê. Então, as pessoas, né, por não saber, por não terem um discernimento, uma sabedoria e uma paciência, elas desistem de um processo que é possível, mas que pela sua própria natureza é necessário paciência. É necessário ser assertivo, é necessário rigidez mental, como eu falei, sabe? Então, são características humanas que acompanham o desenvolvimento de um concurseiro até ele ser concursado. Se você quer ser um concurseiro sem o refinamento de habilidades emocionais, sem o refinamento da sua visão estratégica de mundo, né? Sem o seu refinamento da sua paciência, você não vai passar, você não vai sustentar o processo, que o processo requer condições espirituais, emocionais, psicológicas, físicas. Então, é isso. O concurseiro, ele é um combo. Ele é um combo, né? E como eu sempre gosto de falar, tudo é espiritual, inclusive estudar, né? Então a gente também tem que saber que Deus está no comando também dos nossos estudos, Ele quer que a gente estude e Ele pode nos ajudar a estudar. Você usou a frase, você usou várias frases que eu achei maravilhosas, assim. Você falou assim, o básico e o tradicional funcionam. Eu super concordo com isso. Antes você já tinha falado, eu até tinha esquecido de comentar isso, você botou assim, comparecer já é metade do trabalho, né? Também achei isso forte, muito forte. E não escolheu barato, sai caro, né? Foi outra coisa que você falou. Agora, acho que a mais impactante midiática foi assim, 10 técnicas para passar em um ano. Só que não existe essas 10 técnicas para passar em um ano. É vender a facilidade, né? Isso é muito forte que você falou. Agora, eu sempre faço uma pergunta, Jéssica, que é assim: eu vou fazer a pergunta, ela de certa forma já está respondida em tudo que você falou até agora, mas ainda assim eu vou fazer só para dar uma amarrada, uma compilada. Se você fosse destacar, em termos de técnica de estudo, um grande acerto e um grande erro, não só na sua experiência, mas no geral, você vê ou você observa, enfim, como mentora, como professora, enfim, no geral. Qual seria, olha, esse aqui é um grande acerto, procure fazer isso. Isso aqui é um grande erro, procure não fazer isso. Um grande acerto, eu acho que talvez o maior acerto que eu tive em relação a técnicas de estudo foi fazer o meu caderno de erros desde o começo, tá? Na época nem era tão difundido isso, esse nome não era nem tão famoso assim. Mas qual é a grande sacada? Se você não tira lições do seu erro, você vai cair no mesmo erro e você não vai ter proveito do erro.
Então, para que aquele seu erro, você faz questões para testar o seu conhecimento e para transformar os erros em acertos. Isso é básico. Só que se você não faz anotações sobre seus erros, nós, seres humanos, tendemos a fazer sempre as mesmas coisas, a seguir sempre o mesmo caminho neural para fazermos as coisas. Se a gente não endireita o caminho neural, ele sempre vai seguir pelo mesmo caminho. Então, se você não faz anotações sobre o que deve mudar no seu raciocínio, você vai continuar respondendo da mesma forma. Então, eu sempre fazia anotações próprias para mim mesma sobre aquele erro que eu tinha cometido na questão. Então, muitas vezes eu chegava a dizer assim, Jéssica, vírgula, lembre-se de que isso não é isso. Lembre-se de que a competência para fazer isso é disso. Isso é muito importante você lembrar. Então, assim, eram anotações para corrigir os meus caminhos neurais de pensamento. Então, se você pega, faz 10.000 questões e você não anotou nada sobre isso, cara, é provável que você, dessas 10.000, responda do mesmo jeito 5.000 questões. Porque você não ajeitou o caminho de A para B na sua cabeça. Então, se as pessoas soubessem que a gente faz isso, a gente sempre faz uma mesma coisa de um mesmo jeito. Se a gente quer consertar esse caminho, a gente tem que intencionalmente mudar a forma como a gente vai de A para B. Então, não adianta você errar uma coisa e não pensar sobre erro e não recalcular a rota para chegar até C. Então, caderno de erros para você aprender com o seu erro, senão você vai responder da mesma forma. Você vai responder da mesma forma, porque a gente pensa assim quando a gente responde questões, né? Ah, eu aprendi. Aprendeu nada. Você tem 1.000.000 de informações para processar. Você não vai lembrar daquele detalhe, a não ser que você tenha escrito e que você vai reler outras vezes. Então, assim, primeiro grande, né, mérito, né, de quem faz é o caderno de erros, para você consertar esse erro em acerto, intencionalmente corrigindo de uma forma neurológica, certo? Um grande erro é só marcar texto em PDF. Muitas pessoas entendem, na verdade, isso, sabe, João, é uma espécie de cultura. É uma espécie de cultura, assim. Ninguém chegou para uma criança da nossa época e disse assim: estudar é assim, dessa forma ativa. A gente aprende desde os primórdios da humanidade que estudar é ler alguma coisa. Então, hoje, né, ou pelo menos há 10 anos atrás, as pessoas achavam que estudar era sentar, abrir o livro e grifar. Então, as pessoas pensavam que estudar era isso. Mas é uma questão cultural mesmo. É cultural. A gente não aprendeu como o cérebro aprende há muito tempo. A gente vem aprendendo isso agora. A questão do estudo ativo, a questão das perguntas, a questão do buscar, né, a informação dentro da sua mente. Tudo isso é muito novo. Então, as pessoas, boa parte das pessoas, continua achando que estudar é sentar, abrir o livro e marcar, e grifar. E aí fecha o livro e diz: estudei. E, na verdade, não reteu nada. A gente sabe que não vai lembrar. Daqui a uma semana não vai nem saber o que foi que grifou, não pegou a ideia da coisa. Então, assim, um grande erro seria esse, seria continuar acreditando nessa herança histórica que nós tivemos, de que o estudo passivo é o estudo certo. Eu acho incrível você falar isso. Eu tenho batido muito nessa tecla em alguns ambientes sobre aprendizagem ativa e passiva, que é o que você está falando aí. E te ouvindo, eu confesso que me deu um insight aqui de algo que eu nunca tinha conectado com a Bíblia. Já que a gente está falando aqui de fé, né? Olha que interessante, Jéssica. Eu até tomei a liberdade para abrir aqui e tem uma parte que fala o seguinte, está em Deuteronômio 6, que diz assim: guarde sempre no coração
as palavras que hoje eu lhe dou. Olha só que interessante. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as as mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as no batente da sua porta e em seus portões. Né? Trazendo isso aqui para o lado técnico, assim, nosso, isso aqui é uma forma de estudo ativo, né? Sim, Que eu não vou apenas parar, sentar e ler, eu vou repetir isso com frequência. Onde? Em todos os em ambientes. todos os Então, quando você ambientes. estiver andando com seu filho, você está ensinando a ele. Mas quando você estiver Uhum. sentado à mesa, você também está falando. Você vai colocar na sua porta, ou seja, vai ter uma coisa visível ali para te lembrar. Você vai, e esse amarrar a mão e a testa, né? Eu sei que tem muitos religiosos que fazem isso literalmente, né? Mas para além disso, né, mão tem a ver com o trabalho, testa tem a ver com o pensamento, ou seja, em tudo aquilo que você faz, tudo que você pensa, você tem que estar trazendo aquela memória. Né? Sem querer entrar no aspecto, eu sei porque muita gente está nos ouvindo, tem a sua própria forma de crer, mas a Bíblia é um livro milenar, né, de muita sabedoria. E a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, essa é a forma como você aprende de verdade. Aprende de Como? verdade. Como? Exatamente. Repetindo com frequência, ou seja, de forma ativa. Em Ativa. todos os ambientes que você tiver, você tem que estar trazendo aquilo de forma ativa. Eu nunca tinha feito essa Legal. conexão, tá, Jéssica? Tô Que conectando aqui legal. agora junto contigo. Né? Você Gostei, falando, gostei. você me inspirou a isso aí. Quem sabe numa próxima edição do seu devocional, se não aproveita já aí, quem sabe, Com né? certeza, vamos lá. Olha Muito. aí, a gente juntando forças para levar a palavra de Deus aos estudos, né? Porque as pessoas É, pensam que não tem nada a ver uma coisa com a outra, quando tem tudo a ver. Tanto a área profissional importa para Deus, quanto os seus estudos, que é a sua qualificação para o mundo. é, Então, Deus não quer pessoas qualificadas para estarem ali exercendo suas funções enquanto Jesus não volta. é. Claro que ele quer pessoas qualificadas. Então, a gente precisa inserir, né, a começar a inserir a fé na questão dos estudos, e desde a mais tenra idade, né, Olha, desde crianças. eu me lembro que quando eu fui fazer o vestibular, direito não era a minha primeira opção, né? Eu pensei aquelas coisas de filosofia, fazer história, ciência política, não sei o quê. E eu me lembro que estava, assim, como você, né, orando, pedindo a Deus, não sei o quê. E eu me lembro que eu estava dormindo já. Eu acordei, Jéssica, eu acordei no meio da noite, assim. E na hora que eu acordei, me veio uma frase na mente, assim. E a frase foi: Isaías 1. Eu acordei, assim, do nada. Se eu acordei de madrugada, veio Isaías 1 na minha mente. Aí eu peguei, eu falei, cara, isso era de madrugada. Eu peguei e fui ler Isaías 1, perdi o sono, né? E aí, quando eu fui ler Isaías 1, eu me deparei, vou até abrir aqui rapidamente, né? Eu me deparei com o versículo 17. E o versículo 17 diz assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos e lutem pelos direitos das viúvas. Ali eu falei, cara, eu tenho que fazer direito. Eu acho que eu recebi a resposta que eu precisava. Eu estou falando isso porque é muito o que você falou. Eu acho que a nossa vida ela é integral, né? Assim, Uhum, integral. o Isso. emocional, o espiritual, o familiar, os relacionamentos, o intelectual, a saúde, né? Tudo é uma coisa só. Não Tudo é tem uma coisa só. compartimentos separados, né? Enfim. Uhum, Então, isso. até eu nem entro tanto nesse detalhe, mas inspirado muito pela tua fala, trouxe isso para fortalecer o que você está dizendo, né? Assim, é tudo uma coisa só, né? Muito Isso, legal, muito e legal. muitas pessoas me perguntam, Jéssica, como é que você consegue fazer tanta coisa? Eu acho que é a pergunta número um que eu recebo. E é por causa disso, João, porque eu tento ser uma pessoa integral. Eu tento ser uma pessoa temente a Deus em todas as áreas da minha vida, sabe? Então, assim, eu não negligencio meus filhos, não negligencio o meu cuidado comigo mesma, não negligencio o meu casamento, não negligencio, né, minha profissão. Então, eu tento buscar
Claro que não consigo a perfeição, porque aqui onde estamos não existe a perfeição, mas eu estou ali tentando buscar continuamente ali uma forma integral de ter o temor do Senhor, sabe? Então, isso leva a gente a não ser bom em uma só coisa da vida, como você falou. Isso leva a gente a querer ser essa pessoa integral aí que você falou. Muito bacana, muito bacana. Estamos chegando para o final e eu sempre faço um desafio. E esse desafio eu faço para todo mundo e eu não combino antes. Então, assim, é surpresa total. O desafio é o seguinte, Jéssica. Imagina que o pessoal chegou até aqui na entrevista, né? Aliás, pessoal, se chegou até aqui, aproveita, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, aperta lá o botão de hypado, enfim, faz tudo isso aí no YouTube para ele entender que a gente merece crescer. Então é a forma que você tem para nos retribuir e nos ajudar a continuar produzindo mais entrevistas. Mas, Jéssica, o pessoal chegou até aqui e o pessoal quer anotar de você uma frase. E essa frase, o pessoal vai botar no computador, vai botar na geladeira, vai botar um post-it na frente, no mural de estudo, vai escrever essa frase, tudo quanto é lugar, para ficar lembrando dessa frase. Que frase seria essa? Eu diria, tome todas as suas decisões junto a Deus. Todas. Boa. Seja que concurso você vai fazer, vou fazer, não vou fazer. Vou estudar para isso, não vou estudar. Vou viajar para aquela prova, eu não vou. Vou, sei lá, abandonar minha carreira aqui para estudar, não vou. Então, assim, todas as suas decisões, tome em oração junto a Deus, sabe? Porque é Ele quem vai te direcionar para tomar boas decisões. E isso vai te poupar muitos erros e muito sofrimento, né? Das coisas que a gente toma por nossas próprias razões e claramente dão errado. Então, tome todas as suas decisões, sejam pequenas, médias ou grandes, junto a Deus. Não tem fechamento melhor do que esse. Muito bom. Querida, olha, obrigado demais. Adorei conhecer a tua história, adorei todas as suas orientações e dicas de estudo. A gente estava, o pessoal não sabe, né, mas a gente estava aqui em off conversando antes, já pensando em outras coisas, enfim, a gente vai ter aí muito contato, a gente vai caminhar junto e vai ser muito legal. Pessoal, mais uma vez, curte aí o vídeo. Jéssica, você quer compartilhar o teu Instagram? Você quer compartilhar algum contato? Como você quer fazer? Gente, O é teu o seguinte, livro? Tem o teu livro. isso, né? Eu tenho o Instagram, que é o perfil aí do Estudando com Deus, underline, em que eu falo de Deus e estudos e fé. E o meu perfil também é @DeltaJessicaRamos. Lá eu também posto minha vida, dicas de estudo e tudo mais. O Estudando com Deus. Underline. Estudando com Deus underline, pronto, tá bom. Aí aqui no Estudando, eu entrei aqui no perfil agora. Aí aqui tem o link para a editora com o devocional. Isso, Né? da E editora Fidel. O devocional é literalmente Estudando com Deus. Né? Isso. Ficou bem bonita a capa, bem legal. É bem bonito. Eu vou até levar um exemplar lá para você. Muito bom, muito bom. Eu adorei, adorei. Muito bacana. O devocional, ele é para o ano inteiro ou Ele é para o ano inteiro. 365 devocionais? 365 dias de reflexões. E ali a gente tem louvores indicados, a gente tem frases motivacionais, a gente tem orações, a gente tem um espaço para você escrever assim: o que eu falei para Deus, e depois embaixo, o que Deus falou para mim, após cada dia. Que coisa maravilhosa, Jéssica. Adorei, adorei. Eu vou querer esse devocional, sim. Muito Vamos bacana. lá no Rio a gente, então, troca, eu te dou esse devocional, esse presente, essa dedicatória para Poxa, você. vou ficar Tá muito bom? honrado, muito honrado. Legal. Gente, então vai lá no perfil da Jéssica, no Estudando com Deus,
adquire esse devocional, ele, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu já dei uma olhada aqui na editora, ele, independente do que você, da sua profissão de fé e tudo mais, se você quer uma coisa que vai te ajudar, vai te inspirar, acho que vale a pena. E faço força aqui para que esse devocional chegue na mão de muitas pessoas. Amém. Muito obrigada, João. Muito obrigada pelo nosso bate-papo, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pela sua vontade aí, né, de entregar aos alunos o melhor, né? Então, fica com Deus, que Deus te abençoe. Amém. Estamos juntos nessa luta. Amém, Jéssica. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço o seu tempo também. Pessoal, rápido aqui. Jéssica está de férias, gravando aqui. Eu vou caguetar a Jéssica aqui. Está de férias. E aí ela topou mesmo assim. Ela falou assim, João, eu estou de férias, mas vamos lá. Olha, então eu tenho que honrar em dobro, né, esse tempo Muito aqui. obrigada. Tá bom. Um beijo, Um pessoal. abraço, pessoal. Tchau.